Boa tarde. Começamos este mercado com trocas de acusações entre Benfica e Futebol Clube do Porto sobre a arbitragem. O Benfica acusou hoje o Porto de estar a pressionar os árbitros, já a pensar no clássico do Dragão no próximo sábado. Na publicação News Benfica, o Clube da Luz diz que, e passo a citar, em vésperas de clássico, regressam em força as pressões, ameaças e coação sobre tudo e todos, em especial sobre as equipas de arbitragem. O Benfica acrescenta que só falta mesmo mais uma nova invasão do centro de treinos de árbitros. Neste caso, o Benfica fez uma alusão à invasão ao centro de treinos da Maia em 2017. Na altura, Artur Soares Dias, árbitro que é agora candidato a dirigir o clássico de sábado, apresentou queixa na polícia. Já antes desta reação do Benfica, o Futebol Clube do Porto tinha criticado a arbitragem do jogo do Benfica com o Famalicão. Os Dragões consideram que o árbitro Hugo Miguel e o vídeo-árbitro Bruno Esteves pouparam Gabriel a um cartão vermelho. O Porto defendeu que, a 4 dias de um clássico, a arbitragem portuguesa viveu uma verdadeira noite negra que terminou, na opinião dos portistas, com erros com potencial influência nos resultados de 2 jogos. Julian Weigl deve estar apto para o clássico com o Futebol Clube do Porto. O médio alemão falhou o jogo com o Famalicão para a Taça de Portugal devido a uma infecção respiratória, mas, segundo o Jornal Record, os responsáveis clínicos do Benfica acreditam que estará recuperado a tempo da visita ao Dragão no próximo sábado. Depois do jogo com o Famalicão, Bruno Lage admitiu problemas de posicionamento da dupla formada por Gabriel e Tarapte. Também por isso, se estiver apto, Weigl pode mesmo ser titular frente ao Futebol Clube do Porto. Desde que chegou à Luz, o médio de 24 anos foi titular nos 5 jogos do Benfica antes do encontro de ontem. Também no jogo de ontem, Jardel voltou à titularidade no Benfica, mas o regresso do capitão da equipa durou apenas 45 minutos. Um mês e meio depois dos últimos minutos, Bruno Lage lançou defesa central de início frente ao Famalicão, mas ainda na primeira parte, Jardel levou um toque de um adversário e acabou por ser substituído ao intervalo com dores. Ferro jogou a segunda parte do jogo, que o Benfica venceu por 3-2. O Benfica foi multado por não ceder imagens de videovigilância do Estádio da Luz à Justiça Desportiva. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma multa de 8.390 euros ao Clube da Luz por ter falhado o prazo de 2 dias de entrega das imagens. Em causa estão 2 processos disciplinares distintos, relativos a 4 jogos. O primeiro processo é referente a 3 partidas da época 2018-2019, frente a Nacional, Desportivo de Chaves e Tondela. O segundo é relativo ao jogo desta época, com o Rio Ave, da jornada 10 do campeonato. O Benfica tem até hoje para recorrer da decisão junto do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. Relativamente ao mercado, Pedrinho, o jogador do Corinthians, que vai ser reforço de verão do Benfica, falou sobre o futuro clube. O jovem jogador de 21 anos, que está ao serviço da seleção olímpica brasileira, não escondeu o entusiasmo com o salto para o futebol europeu. Disse que o Benfica é uma equipa muito grande e realçou que o facto de ser um clube português facilita a adaptação. Pedrinho disse ainda que o Benfica tem grandes jogadores e destacou a liderança isolada da equipa de Bruno Lage, que pode ser campeã esta época. Pedrinho disse acreditar que a transferência para o Benfica pode ser um bom pontapé de saída para o futebol europeu e prometeu dar o melhor no novo clube. Ioni Gonzalez foi incluído neste negócio por Pedrinho e já está no Brasil para reforçar o Corinthians. À chegada, o extremo colombiano mostrou-se feliz pela oportunidade e explicou que, apesar de não competir desde o início de dezembro, treinou nas últimas semanas ao serviço do Benfica. Ioni assinou pelo Clube da Luz até 2024, mas foi emprestado ao Corinthians como moeda de troca no negócio por Pedrinho. O Benfica vai ainda pagar 20 milhões de euros ao clube brasileiro e fica com uma cláusula de obrigação de compra de 50% do passe por mais 3 milhões. O criativo de 21 anos vai assinar um contrato de 5 épocas com o Benfica, com um salário de 1.200.000 euros líquidos por época. Agora está de olhos postos no clássico. O Benfica, Bruno Lage, garantiu que o Benfica se vai apresentar no Dragão a nível físico, tal como se apresentou no estádio José Alvalade. O técnico desvalorizou o facto de Sérgio Conceição ter feito mais mexidas na equipa no jogo da Taça e reforçou que no Benfica o conceito de poupanças não existe.
às vezes é corrigir também aquilo que eu digo. Eu nunca, nem agora, nem desde o início da época, nunca fizemos poupanças nem descanso. É olhar para aquilo que é o rendimento a cada momento e são situações que nós às vezes temos que optar por um ou por outro. Os jogadores que vêm de uma lesão prolongada e jogar consecutivamente têm que ser protegidos. Há cerca de 2 semanas atrás, com menos horas de intervalo entre o jogo e o jogo seguinte à Alvalade, a equipa teve uma boa resposta, com 2 dias de intervalo e o dia do jogo, 3. A distância para o jogo do Porto é maior, são 3 dias de intervalo e o dia do jogo, que é só à noite. Por isso, imenso tempo para recuperar e a equipa apresentar-se com a frescura que se apresentou em Alvalade. Benfica e Futebol Clube do Porto entraram em ação na Taça de Portugal antes do clássico para o campeonato. Janete Frazão, boa tarde. Vamos recuperar os principais momentos dos jogos de ontem. Tempo de olhar para esses jogos. Começamos pelo Benfica, que venceu o Famalicão por 3-2. Gabriel deu a vitória ao Benfica já nos minutos finais do encontro da primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Noite cheia de golos no Estádio da Luz. Na primeira parte, o Famalicão colocou-se em vantagem, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Tony Martínez estava adiantado em relação à linha defensiva do Benfica. Na segunda parte, o Benfica entrou melhor e chegou ao golo. Seferovic cruzou, Richelli cortou a bola com o braço e penalti assinalado. O árbitro da partida não teve grandes dúvidas e Pizzi na conversão abriu o ativo. 100º golo do internacional português na carreira. No entanto, a vantagem não durou muito, o Benfica estendeu a passadeira e Pedro Gonçalves aproveitou. Combinação com Diogo Gonçalves, que devolve ao médio que estabeleceu a igualdade. A dupla Gonçalves causava estragos na Luz. E Pedro Gonçalves, minutos depois, voltou a fazer moça. O médio do Famalicão assistiu Tony Martínez para o 2-1. Novamente muitas facilidades do Benfica e o avançado a marcar. Estreia na Taça de Portugal para esquecer de Odisseias, que sofria aqui 2 golos. Com o Benfica em desvantagem, o Salvador encarnado e suspeito do costume apareceu. Vinícius tentou à primeira, não conseguiu. E Rafa na recarga a marcar e a dar esperança aos encarnados. 4 golos em 4 jogos. O internacional português em excelente forma depois da lesão. No último suspiro, quando já poucos acreditavam, novo golo, Gabriel a carimbar a vitória do Benfica, que ganhou aqui folgo para a segunda mão em Famalicão. O Futebol Clube do Porto empatou por 1-1 no estádio do Fontelo, frente ao Académico de Viseu, em jogo a contar para a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Apesar do resultado, são os Dragões que estão em vantagem na eliminatória. Festa da Taça no estádio do Fontelo, nas meias finais da Taça de Portugal. 19 anos depois, o Académico de Viseu a voltar a receber o Futebol Clube do Porto. Dentro de campo, o jovem Vítor Ferreira assistiu uma arega, mas as medidas do chapéu do maliano não foram as melhores. Reagiram os vicienses com uma cabeçada do capitão Pica. Com muitos dos habituais titulares do Futebol Clube do Porto no banco, o Académico de Viseu ia mostrando serviço. Jean Patrick antecipou-se a Romário Baró, que serviu Fernando Ferreira, mas Diogo Costa mostrou segurança. Responderam de imediato os Dragões, com Ricardo Fernandes a defender a cabeçada de Lume. Na segunda parte, a saída em falso de Ricardo Fernandes podia ter saído cara ao Académico de Viseu, mas Luís Dias não teve arte para bater o guarda-redes dos Beirões. Não marcou o Académico de Viseu, marcou o Futebol Clube do Porto. Passe milimétrico de Vítor Ferreira, com Zé Luís a fazer o primeiro no Fontelo. Excelente assistência do jovem jogador de 19 anos para o cabo-verdiano assinar o seu 9º golo esta temporada. Mas a vantagem dos Dragões foi só de pouca dura. 71 minutos, cruzamento de Kelvin e João Mário, solto marcação a soltar a festa do Académico de Viseu. Excelente cruzamento para o avançado nascido na Guiné-Bissau, dar esperança ao sonho do Jamor. Já perto do fim, Pinta Costa viu Corona ser travado na área, João Pinheiro mandou seguir. Eliminatório em aberto, são os Dragões que ganham vantagem para a segunda mão. 2 jogos marcados por muita polémica na arbitragem, Mariana Águas. Sérgio Conceição falou sobre isso no final do encontro. Considerou inacreditável o facto de não ter sido assinalado penalti sobre Corona já perto do final do jogo, em Viseu. Aqui é uma questão de critério. Eu lembro-me que penso que foi este árbitro que o ano passado na Vila da Feira assinalou um penalti também, um penalti muito duvidoso.
e que não tem o mesmo critério. Mas eu até posso aceitar que ele não veja. Alguém que está no VAR e que tem que alertar, a ver várias vezes e ângulos diferentes. Não sei, porque eu quer dizer, eu não me quero desculpar, não tem nada a ver com aqui nenhum tipo de desculpa, mas é inacreditável como é que não se marca um penalti daqueles. Não compreendo porquê. Falta de qualidade de quem está a ver, mas quer dizer, mas não é preciso muita qualidade para ver que o Corona foi tocado, levou uma pancada. O lance sobre o qual falou Sérgio Conceição aconteceu aos 89 minutos do jogo em Viseu. Corona caiu dentro da área do Académico num lance discutido com Luizinho. João Pinheiro nada assinalou. O lance foi analisado pelo vídeo-árbitro Carlos Xistra, que também não viu motivo para penalti. Também por causa deste lance, o Porto voltou hoje a atacar a arbitragem do jogo da Taça de Portugal entre os Dragões e o Académico de Viseu. Na newsletter Dragões Diário, o Porto criticou o facto de não ter sido assinalado penalti sobre Corona. Os Dragões defendem que a falta é óbvia e que as imagens não deixam margem para qualquer dúvida. O Porto realça ainda que o árbitro João Pinheiro estava de frente para o lance e que o vídeo-árbitro Carlos Xistra teve tempo e condições para avaliar a jogada ao pormenor. Os Dragões atacaram também a arbitragem do jogo do Benfica com o Famalicão. O Porto defende que o árbitro Hugo Miguel e o vídeo-árbitro Bruno Esteves pouparam um cartão vermelho a Gabriel. Se fosse expulso, o médio brasileiro falhava o clássico do próximo sábado no Dragão. Antes disso, Francisco Marques já tinha criticado a arbitragem nas redes sociais. O diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto reclamou do penalti não assinalado sobre Corona. Escreveu, e estou a citar, para João Pinheiro, este derrube claro e evidente não é penalti, o que é esclarecedor depois de recordar os penaltis que ofereceu ao Benfica na época passada. A responsabilidade é de quem sabe melhor do que todos nós estas coisas e lhe permite estes desempenhos. Depois, Francisco Marques atacou também a arbitragem do Benfica Famalicão. Escreveu, pouco antes, foi a vez de Hugo Miguel e Bruno Esteves deixarem escapar esta agressão que deveria ter sido punida com cartão vermelho. E eis como 2 jogos das meias finais da Taça explicam bem o futebol português e a falta de vergonha de quem enche a boca com verdade desportiva. Olhamos agora para o Sporting. Silas quer mais jogadores portugueses e mais produtos da formação no Sporting no plantel leonino. Segundo apurou o Correio da Manhã, quer continue ou não em Alvalade, o técnico de 43 anos acredita que a aposta do Sporting tem de passar por ter um plantel mais português. Silas defende ainda que é importante que o scouting do clube seja ativo e participe nas tomadas de decisões. O técnico leonino sabe das dificuldades financeiras do Sporting e acha que a aposta deve passar por jogadores mais baratos e portugueses. Silas acredita que há muitos jogadores portugueses com ambição e qualidade para jogar no Sporting. Rogério Alves só vai revelar na próxima terça-feira se há ou não Assembleia Geral para votar a destituição de Frederico Varandas. Os membros da mesa da Assembleia Geral do Sporting reuniram-se ontem para analisar o requerimento apresentado pelo movimento Dar Futuro ao Sporting, mas Rogério Alves só vai revelar a decisão do organismo na próxima semana. Segundo o Jornal Record, a reunião durou várias horas, mas não foi possível chegar a um consenso entre os membros da mesa sobre a realização da Assembleia Geral Destitutiva. O Conselho de Arbitragem rejeitou o veto do Sporting a Jorge Sousa. Segundo o Jornal Record, o organismo não vai dar provimento às queixas expressas num extenso documento elaborado pelo Departamento Jurídico do Sporting e assinado pelo presidente Frederico Varandas. Nesse documento, o Sporting enumerou vários erros que considera terem sido cometidos pelo árbitro portuense no jogo frente ao Sporting Braga. O Sporting acabou a primeira parte com 12 faltas cometidas e 5 cartões amarelos. A contestação a Jorge Sousa já vem desde o jogo com o Boa Vista, a 15 de setembro, jogo em que Bruno Fernandes acabou expulso. Apesar da posição agora tomada pelo Sporting, o Conselho de Arbitragem rejeita qualquer tipo de veto a Jorge Sousa ou a qualquer outro árbitro português.
Frederico Varandas e Hugo Viana já fizeram as primeiras sondagens para encontrar o sucessor de Silas. Ainda não houve contactos diretos com nenhum treinador, mas, segundo o Jornal do Jogo, a direção de Varandas tem procurado perceber em que situação estão técnicos que agradam, como é o caso de Abel Ferreira. O técnico do PAOK da Grécia foi hipótese antes de Silas entrar e chegou mesmo a ser contactado nesse sentido. A transferência não se concretizou, mas o interesse em Abel Ferreira mantém-se, não sendo o único técnico na lista. Silas não vai ser o treinador do Sporting na próxima época, apesar de ter um ano de opção no contrato além desta época e de estar prevista a renovação automática caso o Sporting fique em segundo lugar. Agora uma figura incontornável do futebol mundial, Cristiano Ronaldo, faz hoje 35 anos. É dia de festa para a família Aveiro, que já deixou várias mensagens ao craque nas redes sociais. Hi guys, on my birthday, the gift is for you. Na véspera do aniversário, CR7 começou a assinalar o dia com uma publicação onde revela aos fãs que tem um presente muito especial para eles. O craque desafiou os seguidores a estarem atentos e nesta quarta-feira partilhou um segundo vídeo no treino da Juventus e acrescentou a legenda Happy Birthday to me. Ronaldo está de parabéns e no topo do mundo aos 35 anos. E é em Turim que se encontra e é na companhia da namorada Georgina Rodrigues e dos 4 filhos que vai festejar o dia de aniversário. Dolores Aveiro já tinha confirmado a ausência na festa do filho, uma realidade que já tinha acontecido no ano passado. Nas redes sociais começam a multiplicar-se as reações ao aniversário do craque português. Dolores partilhou uma fotografia ao lado do neto e do internacional português. Parabéns, filho. Desejo toda a felicidade do mundo para ti e que nenhum sonho fique por concretizar na sua vida. Beijinhos. Cátia Aveiro publicou um texto emotivo e ao mesmo tempo revelador sobre a infância do irmão. O que dizer de ti? Que és um orgulho, dizer que não existem palavras para expressar o que acho de ti, não só como meu irmão, mas como homem, amigo, pai, filho, como ser humano. Mas nem sempre foi assim. Não vou contar que a mãe me obrigava a lavar as tuas fraldas cheias de cocó no poço. Não vou contar que nem usavas uma colher para comer os iogurtes para não perder tempo. Fazias um furo na parte de baixo com os dentes e corrias porta fora feito flecha e com a bola nos pés. Elma Aveiro também deixou mensagem a felicitar o irmão nas redes sociais. Cristiano Ronaldo continua a não querer falar de reforma. O objetivo passa por continuar a bater recordes, a conquista da Liga dos Campeões ao serviço da Juventus e a reconquista do prémio que o consagrou como o melhor jogador do mundo estão no topo da lista. O craque tem vários investimentos em diferentes áreas do mercado. Estará para breve a inauguração de mais um hotel em parceria com o Grupo Pestana, agora em Madrid e outras cidades da Europa, seguindo-se novas aberturas nos Estados Unidos da América. Os 35 anos de Cristiano Ronaldo não foram esquecidos, obviamente, pelos clubes pelos quais passou. O Sporting, que formou o internacional português, recorreu às redes sociais para felicitar Cristiano Ronaldo. O clube de Alvalade deu os parabéns ao internacional português. Referiu que são 35 anos a mostrar do que é feito um leão. Também a Juventus não se esqueceu desta data importante. O atual clube de Cristiano Ronaldo publicou um vídeo em que recorda os melhores momentos do atacante pela equipa italiana. Este é o vídeo publicado pela Juventus nas redes sociais. A assinalar os 35 anos de Cristiano Ronaldo, vive uma grande fase ao serviço do clube italiano, o Internacional Português. O Manchester United, clube que catapultou Cristiano Ronaldo para o sucesso, também deu os parabéns ao internacional português. O clube inglês foi original na forma como publicou um vídeo de um livre de Cristiano Ronaldo para assinalar esta data especial. De Inglaterra chegou também uma felicitação especial. Alex Ferguson, técnico que apostou em Cristiano Ronaldo no Manchester United, também deu os parabéns ao internacional português. O treinador agradeceu ainda tudo o que Cristiano Ronaldo fez por ele.
Por cá está a aproximar-se um clássico do futebol português. Sobre esse jogo, Bruno Lage garantiu que o Benfica se vai apresentar no Dragão a nível físico, tal como se apresentou no estádio José Alvalade. Às vezes é corrigir também aquilo que eu digo. Eu nunca, nem agora, nem desde o início da época, nunca fizemos poupanças nem descanso. É olhar para aquilo que é o rendimento a cada momento e são situações que nós às vezes temos que optar por um ou por outro. Jogadores que vêm de uma lesão prolongada e jogar consecutivamente têm que ser protegidos. Há cerca de 2 semanas atrás, com menos horas de intervalo entre o jogo e o jogo seguinte à Alvalade, a equipa teve uma boa resposta, com 2 dias de intervalo e o dia do jogo, 3. A distância para o jogo do Porto é maior, são 3 dias de intervalo e o dia do jogo, que é só à noite. Por isso, imenso tempo para recuperar e a equipa apresentar-se com a frescura que se apresentou em Alvalade. Benfica e Porto estão agora concentrados no clássico do próximo sábado, depois de terem jogado para a Taça de Portugal. Sérgio Cretinas, hoje connosco no mercado. Olá, depois destas declarações de Bruno Lage, que garantiu que, a nível físico, o Benfica se vai apresentar igual à forma como se apresentou no estádio José Alvalade. Achas que vai ou não fazer diferença aqui o fator físico no jogo do próximo sábado? Eu acho que não, sinceramente. Acho que, sendo um jogo tão importante, eu acredito que as duas equipas vão estar ligadas à corrente, vão estar... Eu acho que a própria adrenalina do jogo faz com que qualquer que seja o desgaste físico dos jogadores seja esquecido, porque é um jogo demasiado importante para que as pernas pesem, as pernas dos jogos de terça-feira pesem no sábado. Acho que dificilmente teremos um jogo decidido pelo cansaço no sábado. Não acredito que isso aconteça. Apesar do facto de o Benfica ter tido menos descanso no que diz respeito às peças fundamentais da equipa de Bruno Lage, porque no caso do Sérgio Conceição fez 8 mexidas. Há uma posição em particular para a qual também vamos olhar, até porque Julian Weigl deve estar apto para o clássico com o Futebol Clube do Porto. O médio alemão falhou o jogo com o Famalicão para a Taça de Portugal devido a uma infecção respiratória, mas segundo o Jornal Record, os responsáveis clínicos do Benfica acreditam que estará recuperado a tempo da visita ao Dragão no próximo sábado. Depois do jogo com o Famalicão, Bruno Lage admitiu problemas de posicionamento da dupla formada por Gabriel e Tarapte. Também por isso, se estiver apto, Weigl pode mesmo ser titular frente ao Futebol Clube do Porto. Desde que chegou à luz, o médio de 24 anos foi titular nos 5 jogos do Benfica antes do encontro de ontem. É uma das principais dúvidas, Sérgio, relativamente às escolhas que Bruno Lage vai fazer para o próximo sábado. Estando o Weigl apto, será o médio alemão titular no Dragão? A lógica diz-nos que sim, até porque descansou agora na terça-feira. Creio que o mais lógico, atendendo àquilo que Bruno Lage fez desde que Weigl chegou, seria começar o jogo com Weigl e Gabriel no meio campo, mas eu acho que aquilo que Tarapte mostrou nos últimos 2 jogos em que foi titular, acho que devem pelo menos fazer questionar se Tarapte não merece manter-se no 11. Foi o melhor jogador do Benfica, na minha opinião, tanto no jogo com o Famalicão como no jogo com o Belenenses de Sade. E é um jogador que tem umas características, diria, únicas no plantel do Benfica. É um médio que consegue ser quase um pitbull atrás dos adversários, a condicionar a construção dos adversários. E eu, honestamente, acho que era um jogador que se adaptaria muito bem ou podia, em teoria, fazer muito sentido no jogo com o Porto. É um jogo em que o Benfica vai possivelmente querer condicionar muito a ação do Porto, vai querer não subjugar ao Porto e vai precisar de um defesa como Tarapte consegue ser uma posição mais adiantada possível. Portanto, acho que tem aqui um bom problema para resolver, Bruno Lage, a menos que nos surpreenda e coloque os 3 em campo. Weigl, seria Gabriel. uma surpresa? Para mim seria uma surpresa porque ainda não o fez, pelo menos de início. Usou algo parecido com o Florentino ainda na Liga dos Campeões, creio que na Rússia, por exemplo, com o Zenit, no jogo não correu muito bem, mas não me surpreenderia se fosse essa a opção de Bruno Lage. Quer dizer, surpreenderia de alguma forma, mas não. Eu estou a lançar a hipótese porque acho que podia fazer algum sentido. Abdicar de um extremo, por exemplo, o Sérvi, colocar Rafa na esquerda e Tarapte naquela posição mais de segundo avançado, ou pelo menos à frente do meio campo. Podia fazer, no papel, algum sentido. Não sei se é uma ideia que Bruno Lage tem na cabeça ou não.
Escolhas de treinadores à parte, este clássico aparece com um ambiente crispado em torno da arbitragem. O Benfica acusou hoje o Porto de estar a pressionar os árbitros, já a pensar no clássico do Dragão. Na publicação News Benfica, o Clube da Luz diz que, e passo a citar, em vésperas de clássico, regressam em força as pressões, ameaças e coação sobre tudo e todos, em especial sobre as equipas de arbitragem. O Benfica acrescenta ainda que só falta mesmo mais uma nova invasão do centro de treinos de árbitros. Neste caso, o Benfica fez uma alusão à invasão ao centro de treinos da Maia em 2017. Na altura, Artur Soares Dias, árbitro que é agora candidato a dirigir o clássico de sábado, apresentou queixa na polícia. Já antes desta reação do Benfica, o Futebol Clube do Porto tinha criticado a arbitragem do jogo do Benfica com o Famalicão. Os Dragões consideram que o árbitro Hugo Miguel e o vídeo-árbitro Bruno Esteves pouparam Gabriel a um cartão vermelho. O Porto defendeu que a 4 dias de um clássico, a arbitragem portuguesa viveu uma verdadeira noite negra que terminou, na opinião dos portistas, com erros com potencial influência nos resultados de 2 jogos. Face a este ambiente, Sérgio, achas que as escolhas do Conselho de Arbitragem para o próximo sábado vão estar condicionadas ou não? Acho que não. Acho que parece-me mais ou menos óbvio que a escolha será em Artur Soares Dias, que é o árbitro mais cotado em Portugal. João Pinheiro seria uma possibilidade, foi agora nomeado para o Académico de Viseu Futebol do Porto e o jogo não lhe correu bem. Aquele lance é um lance que tem que ser marcado, aquele penalti tem que ser marcado. Eu concordo com essa escalação, acho que é incompreensível não ser marcado aquele penalti. Portanto, acho que essa decisão de nomear, na minha opinião, vai ser Soares Dias para o jogo de sábado. E sabendo que já agora sim, que é o principal candidato ao partido, Artur Soares Dias, para dirigir o clássico, achas que esta referência da parte do Benfica à invasão ao centro de treinos da Maia é inocente? Não, inocente não é, mas eu acho que não fala especificamente de Soares Dias. Ou, aliás, não creio que seja a pensar... Foi com Soares Dias. Sim, Soares Dias, não creio que estivesse a pensar em Soares Dias. Até porque o Benfica é recorrente esta referência. Houve-se muitas vezes pessoas do Benfica, o próprio Benfica, a fazer essas referências a esta alegada invasão ao centro de treinos da Maia. Não foi uma invasão, foi uma conversa, um aperto, seja o que for, cá fora, no parque de estacionamento. Mas dizia, em relação a Soares Dias, parece-me que é uma escolha que estava na cabeça do Conselho de Arbitragem já há muito tempo. Não é a gestão que é feita por causa dos condicionalismos dos árbitros, não podem apitar 2 jogos seguidos da mesma equipa, por exemplo. A gestão que é feita é num prazo de 3, 4 semanas. E quando fez as nomeações para os últimos jogos, o Conselho de Arbitragem já tinha na cabeça que Soares Dias seria o árbitro do Clássico e parece-me óbvio que vai ser o árbitro do Clássico. Jorge Sousa dirigiu o Sporting Porto, o Sporting Benfica, não foi Jorge Sousa, foi o Miguel, creio eu. Portanto, parece-me que Soares Dias, para um jogo tão importante, acho que, em teoria, será o melhor árbitro a dirigir o jogo e não correu mal, não tem corrido mal os jogos grandes de Soares Dias aqui em Portugal, pelo menos. Os 2 jogos da Taça dos Grandes correram em termos de arbitragem com críticas nos finais dos jogos. O Porto voltou hoje a atacar a arbitragem do jogo da Taça de Portugal entre os Dragões e o Académico de Viseu. Na newsletter Dragões Diário, o Porto criticou o facto de não ter sido assinalado penalti sobre Corona. Os Dragões defendem ainda que a falta é óbvia e que as imagens não deixam margem para qualquer dúvida. O Porto realça ainda que o árbitro João Pinheiro estava de frente para o lance e que o vídeo-árbitro Carlos Xistra teve tempo e condições para avaliar a jogada ao pormenor. Os Dragões atacaram também a arbitragem do jogo do Benfica com o Famalicão. O Porto defende que o árbitro Hugo Miguel e o vídeo-árbitro Bruno Esteves pouparam um cartão vermelho a Gabriel. Se fosse expulso, o médio brasileiro falhava o clássico do próximo sábado no Dragão. Sérgio Conceição criticou a arbitragem do jogo em Viseu, considerou inacreditável o facto de não ter sido assinalado penalti sobre Corona. Aqui é uma questão de critério, porque eu lembro-me que penso que foi este árbitro que o ano passado na Vila da Feira assinalou um penalti também, um penalti muito, muito duvidoso e que não tem o mesmo critério. Mas eu até posso aceitar que ele não veja. Alguém que está no VAR e que tem que alertar, a ver várias vezes e ângulos diferentes. Não sei, porque eu quer dizer, eu não me quero desculpar, não tem nada a ver com aqui nenhum tipo de desculpa, mas é inacreditável como é que não se marca um penalti daqueles. Não compreendo porquê.
falta de qualidade de quem está a ver, mas quer dizer, mas não é preciso muita qualidade para ver que o Corona foi tocado, levou uma pancada. Antes destas declarações, também Francisco Marques já tinha criticado a arbitragem nas redes sociais. O diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto reclamou do penalti não assinalado sobre Corona. Escreveu, e estou a citar, para João Pinheiro, este derrube claro e evidente não é penalti, o que é esclarecedor depois de recordar os penaltis que ofereceu ao Benfica na época passada. A responsabilidade é de quem sabe melhor do que todos nós estas coisas e lhe permite estes desempenhos. Depois, Francisco Marques atacou também a arbitragem do Benfica Famalicão. Escreveu, pouco antes, foi a vez de Hugo Miguel e Bruno Esteves deixarem escapar esta agressão que deveria ter sido punida com um cartão vermelho. E eis como 2 jogos das meias finais da Taça explicam bem o futebol português e a falta de vergonha de quem enche a boca com verdade desportiva. Na tua opinião, Sérgio, estes são 2 erros de arbitragem ou não? Um é um erro claro, e já aqui eu disse, acho de facto inacreditável como é que aquele penalti não foi marcado em Viseu. O outro acho que é um lance, diria, alaranjado. Não acho um vermelho claro, aceitaria um vermelho naquele lance de Gabriel, mas acho que alguns entre o amarelo e o vermelho. Em todo caso, é um erro do árbitro, não deu amarelo também sequer. Não assinalou qualquer falta. Nem assinalou falta, sim. Portanto, é um erro também de o Miguel, um erro grave também. E um erro incompreensível, porque acho que é daqueles lances que a bola está a ser disputada ali, o árbitro tem que ver, mas pelo menos aí o VAR, eu creio que de alguma forma está ilibado, porque sendo um lance com alguma margem de dúvida e de interpretação, eu creio que o VAR optou pela recomendação de não avisar o Miguel, porque não é um daqueles erros evidentes. Claro, o mesmo não acontece com o penalti de Viseu, porque acho que aí Carlos Xistra devia ter avisado João Pinheiro da falta sobre o Corona. Parece-me evidentíssimo. E divides, nesse caso, as responsabilidades, no caso do penalti de Corona, entre o árbitro de campo e o vídeo-árbitro? Sim, e não ilibo totalmente o árbitro de campo. Há lances de penalti que são difíceis para o árbitro em campo, mas naquele caso, e tive cuidado de ver a posição de João Pinheiro, estava muito perto do lance, tinha a vista completamente desimpedida, todo o movimento do jogador do Académico de Viseu lê-se, percebe-se que aquilo é uma falta, até pelo movimento da perna do jogador que Viseu, pela forma como Corona cai. É um lance que é difícil, de facto, de entender como é que não é assinalado penalti. Primeiro pelo árbitro, seria difícil de entender, e depois ainda mais pelo vídeo-árbitro, creio. No caso do lance de Gabriel, há um detalhezinho que, na minha opinião, tira a obrigatoriedade do vermelho ou me deixa algumas dúvidas se era ou não vermelho, que é o facto de Gabriel, no momento em que faz um movimento com o pé, não está a olhar para o jogador que está no chão, para o Fábio Martins. O Gabriel está assim a olhar para a frente, não sei se estava a olhar para o jogo. Parece-me que, ao não olhar para baixo, Gabriel não estaria, aparentemente, creio eu, com intenção de agredir o Fábio Martins. Faz aquele movimento com o pé para proteger a posição, para impedir o adversário de disputar a bola, e atinge de forma muito violenta o Fábio Martins. Aceitaria um vermelho, atenção, volto a dizer, acho que o vermelho seria perfeitamente justificável, mas também perceberia um amarelo. Não ter sido dado nada, obviamente, nem falta, acho que é um erro muito, muito grave do Miguel também. Já que disseste também que concordas com o Sérgio Conceição, sim, quando disse que é inacreditável aquele pontapé de penalti não ter sido assinalado, mas disse também, numa primeira reação, em jeito de desabafo ou de recado, há várias interpretações, que espera que no clássico a arbitragem e a videoarbitragem sejam melhores. É ou não aqui já uma forma de pressão da parte do treinador? Mas há dos dois lados, percebeu-se isso, não é? Obviamente que a partir do momento que... Eu creio que não seria preciso lances tão evidentes, erros tão evidentes dos árbitros para começar já esta batalha também a nível de comunicação. Benfica e Porto hoje já tocaram... Embora normalmente se resuma aos diretores de comunicação, sim, ou às comunicações dos clubes, e neste caso o Sérgio Conceição também deu um pouco sim, o Sérgio Conceição também deu a cara, mas aí obviamente tem uma razão forte para se agarrar a isso de alguma forma, mas obviamente faz tudo parte de uma estratégia que visa condicionar árbitros. A única vantagem neste caso em específico é que estamos a falar de dois clubes que o têm feito recorrentemente durante a época, cada um com as suas armas, mas têm-no feito muitas vezes e vão os dois defrontar-se. Portanto, acho que o árbitro, se fosse mais facilmente condicionável, chegaria ali um pouco dividido, porque tem ouvido dos dois lados há muito tempo. Portanto, acho que num jogo destes com Soares Dias, não acredito que vá, de alguma forma, como se diz, emprenhar pelos ouvidos.
Nos últimos dias também o Sporting criticou e muito a arbitragem. Ainda assim, o Conselho de Arbitragem rejeitou o veto do Sporting a Jorge Sousa. Segundo o Jornal Record, o organismo não vai dar provimento às queixas expressas num extenso documento elaborado pelo Departamento Jurídico do Sporting e assinado pelo presidente Frederico Varandas. Nesse documento, o Sporting enumerou vários erros que considera terem sido cometidos pelo árbitro portuense no jogo frente ao Sporting Braga. O Sporting acabou a primeira parte com 12 faltas cometidas e 5 cartões amarelos. A contestação a Jorge Sousa já vem desde o jogo com o Boa Vista, a 15 de setembro, jogo em que Bruno Fernandes acabou expulso. Apesar da posição agora tomada pelo Sporting, o Conselho de Arbitragem rejeita qualquer tipo de veto a Jorge Sousa ou a qualquer outro árbitro português. É uma posição que tem mantido o Conselho de Arbitragem. Ainda assim, por uma questão de bom senso, achas que é previsível que nos próximos jogos a Jorge Sousa não dirija jogos do Sporting? Sim, acredito sim. Acredito que uma questão de gestão até a defesa do próprio árbitro haverá esse cuidado nos próximos jogos. Talvez Jorge Sousa não volte a apitar o Sporting esta época. Faltam 14 jornadas para acabar o campeonato, 15 aliás. É possível que isso não volte a acontecer. Mas é um facto, e houve outros casos de clubes que pediram que este árbitro não podia apitar mais. Lembro-me no ano passado, mais ou menos para esta altura, com Fábio Veríssimo. Benfica pediu que Fábio Veríssimo não apitasse mais os jogos e o Conselho de Arbitragem, por exemplo, nomeou Fábio Veríssimo para o jogo da apresentação do Benfica na pré-época, no verão, portanto, e já apitou jogos do Benfica este ano. Houve esse cuidado na altura, até porque Fábio Veríssimo também pediu, houve aquela pausa que ele fez na carreira. Mas tudo voltou à normalidade e eu acho muito bem que o Conselho de Arbitragem não seja mantenha este princípio, porque dar aos clubes esse poder de querer votar este árbitro, começam por votar um, depois vão votando dois e daqui a pouco tempo terão sempre os árbitros que querem nos jogos que vão fazer. Acho que é importante que o Conselho de Arbitragem passe esta mensagem, que não é que quem faz a gestão das escolhas das nomeações é o Conselho de Arbitragem, José Fontelas Gomes e a sua equipa, e que tem que ser independente, e é assim que tem que ser em relação aos clubes. Até porque já agora o Sporting pode ter algumas queixas do jogo de Braga, nomeadamente naquela questão do Galeno e do Neto, mas a pergunta foi por causa disso que o Sporting perdeu o jogo? Não foi, de certeza, não me parece. Acho que é uma cortina de fumo que o Sporting está a tentar criar também, em semanas, em dias decisivos, dias importantes para a direção de Frederico Varandas. Tem tudo a ver com isso. Acho que isto é muito pouco para pedir um afastamento, um veto a um árbitro. É para esses dias importantes em torno de Frederico Varandas que vamos olhar. Rogério Alves só vai revelar na próxima terça-feira se há ou não Assembleia Geral para votar a destituição do presidente do Sporting. Os membros da mesa da Assembleia Geral do Sporting reuniram-se ontem para analisar o requerimento apresentado pelo movimento Dar Futuro ao Sporting, mas Rogério Alves só vai revelar a decisão do organismo na próxima semana. Segundo o Jornal Record, a reunião durou várias horas, mas não foi possível chegar a um consenso entre os membros da mesa sobre a realização da Assembleia Geral Destitutiva. Podemos, por isso, dizer, Sérgio, que nesta altura os dois cenários estão em aberto? Creio que sim. Acho que vai acabar por a pressão ter sido muita. Eu admito que possa haver uma Assembleia Geral e sinceramente acho que podia fazer bem ao Sporting. Até para Frederico Varandas podia ser positivo uma Assembleia Geral, num cenário de conseguir passar a sua mensagem e as suas ideias aos sócios e pelo menos conseguir validação? De uma forma a uma validação. Isto é, se Frederico Varandas for uma Assembleia Geral e sair de lá como Presidente do Sporting, sair de lá sem ser destituído, eu acho que deixa de haver margem para a oposição continuar a fazer todo o barulho e todos os pedidos de demissão que tem feito. Possivelmente pode trazer alguma paz ao mandato de Frederico Varandas. Se não houver Assembleia Geral, Rogério Alves e a mesa da Assembleia Geral vão ser considerados coniventes com a situação. O próprio Frederico Varandas vai continuar num lembrando que se vai arrastar. Acho que é mau para o Sporting não haver um ponto final nesta contestação que tem havido à direção, porque é impossível trabalhar assim. É impossível trabalhar defendendo os interesses do clube quando é preciso também defender os interesses de uma direção que foi eleita legitimamente e democraticamente.
A decisão sobre se vai ou não haver Assembleia Geral Destitutiva vai ser revelada no próximo dia 11. Entretanto, o Frederico Varandas e Hugo Viana também já fizeram as primeiras sondagens para encontrar o sucessor de Silas. Ainda não houve contactos diretos com nenhum treinador, mas, segundo o jornal O Jogo, a direção de Varandas tem procurado perceber em que situação estão técnicos que agradam, como é o caso de Abel Ferreira. O técnico do PAOK da Grécia foi hipótese antes de Silas entrar e chegou mesmo a ser contactado nesse sentido. A transferência não se concretizou, mas o interesse em Abel Ferreira mantém-se, não sendo o único técnico na lista. Silas não será o treinador do Sporting na próxima época, apesar de ter um ano de opção no contrato, além desta época, e de estar prevista a renovação automática caso o Sporting fique em segundo lugar. Sobre a continuidade de Silas, Sérgio, o Jornal Record já tinha também avançado que está definido que não vai ficar no final da época. O próprio Silas já quase que o disse numa conferência de imprensa, sim, quando reforçou que só tem contrato até ao final desta época. Que mais informações é que tens sobre este processo? É normal que nesta altura o Sporting já comece a olhar para um sucessor? É normal e, na minha opinião, isso pode ser um erro. Eu acho que com todos os defeitos e com todas as falhas que Silas tem tido no Sporting, cometeu alguns erros seguramente, acho que andar a trocar treinador de 6 em 6 meses nunca é uma resposta positiva. Não é um bom sinal, por defeito não é um bom sinal, mas também não é uma... não pode funcionar bem se a ideia for ao fim de 6 meses trocar treinador, porque o Sporting começou uma temporada com um treinador que tinha ganho 2 títulos no ano passado, 2 troféus no ano passado, despediu o treinador ao fim de 3, 4 jornadas, no dia a seguir ao fecho do mercado, uma originalidade, tentou uma solução interna, demorou um mês, não funcionou, contratou Silas como afinal este é que é o homem, e 4 meses depois, 5 meses depois já estamos a pensar na próxima época com um novo treinador. Mais do que um treinador, o Sporting tem que ter uma ideia de um projeto, o que é que quer para o futuro, como é que quer fazê-lo, qual o prazo que tem para implementar o seu projeto, as suas ideias. E com Silas, pelo menos, havia algum tempo que já tinha sido ganho, nomeadamente este tempo de trabalho de Silas com os jogadores. Virá um treinador novo que vai querer novos jogadores, que vai querer mandar alguns que lá estão embora, e o Sporting vai começar outra vez do zero, e acho que em algum dia o Sporting tem que começar a andar e sair do zero. Para já parece ser um treinador a prazo, Silas no comando técnico do Sporting. Agora avançamos com o mercado de transferências propriamente dito, porque apesar de ter fechado o mercado de inverno, há mais um reforço para o Benfica. Pedrinho, o jogador do Corinthians, vai ser reforço de verão do Benfica e já falou sobre o futuro clube. O jovem jogador de 21 anos, que está ao serviço da seleção olímpica brasileira, não escondeu o entusiasmo com o salto para o futebol europeu. Disse que o Benfica é uma equipa muito grande e realçou o facto de ser um clube português, que facilita a adaptação. Pedrinho disse ainda que o Benfica tem grandes jogadores e destacou a liderança isolada da equipa de Bruno Lage, que pode ser campeã esta época. Pedrinho disse acreditar que a transferência para o Benfica pode ser um bom pontapé de saída para o futebol europeu e prometeu dar o melhor no novo clube. Ioni Gonzalez foi incluído no negócio por Pedrinho e já está no Brasil para reforçar o Corinthians. À chegada, o extremo colombiano mostrou-se feliz pela oportunidade e explicou que, apesar de não competir desde o início de dezembro, treinou nas últimas semanas ao serviço do Benfica. Ioni assinou pelo Clube da Luz até 2024, mas foi emprestado ao Corinthians como moeda de troca no negócio por Pedrinho. O Benfica vai ainda pagar 20 milhões de euros ao clube brasileiro e fica com uma cláusula de obrigação de compra de 50% do passe por mais 3 milhões. O criativo de 21 anos vai assinar um contrato de 5 épocas com o Benfica, com um salário de 1.200.000 euros líquidos por época. Parece-te, Sérgio, um bom negócio para o Benfica este? Não tenho noção do que é que Pedrinho pode render na Europa. É um investimento alto do Benfica. Um investimento de risco pode dizer? Há sempre riscos quando se trazem jogadores de um continente diferente e uma realidade completamente diferente. Portanto, tudo vai depender do rendimento do jogador, mas parece-me que é um investimento, se calhar, antes de tempo, de alguma forma. Eu não sei o que é que o Benfica está a pensar para a próxima época. Não sei que jogadores com que contas é que está a fazer. Mas o Benfica tem Rafa, tem Pizzi, são jogadores que têm ocupado as alas. Pedrinho é um ala também. É um investimento muito grande, é verdade. Por um jogador já tem 22 anos, 21 anos.
Portanto, veremos, mas se com tanto dinheiro, e agora parece que os 20 milhões é uma tabela mais ou menos normal para o Benfica, já gastou isso com o Raul Tomás, com o Weigl agora, o Carlos Vinícius foi quase 20 milhões, acaba por ser um negócio em que o Benfica aparentemente deposita muitas esperanças. O próprio Bruno Lage já disse, apesar de não ter confirmado este negócio, que conhece muito bem Pedrinho. Bruno Lage falou também já sobre o Futebol Clube do Porto. Foi questionado sobre se a vitória na Taça dá motivação à equipa para o jogo do próximo sábado. O técnico respondeu que, para vencerem o Benfica, os adversários têm de correr mais do que os jogadores benfiquistas. A mentalidade de vitória e as vitórias irem acontecendo, como digo, por vezes de forma extraordinária, como temos vindo a fazer, e estamos num momento em que realmente, em termos de campeonato, as coisas têm decorrido muito bem, com boas exibições sólidas, e nós, jogo a jogo, juntar vitórias àquilo que é o nosso percurso, é o que nos alimenta, e é isso que eu acabei de dizer aos jogadores. Para nos vencer, mesmo num dia em que um ou outro aspecto, como referi, o equilíbrio defensivo não foi o melhor, o adversário tem que correr mais que nós. E nós nisso somos muito fortes nisso. A equipa dedica-se muito no jogo, como vocês viram, 11 durante um largo tempo, sempre a pressionar, sempre em cima, sempre a colocar o jogo num nível alto, porque o adversário tem que quebrar. E nós tivemos essa consistência de chegar, virar, de sair de 1-0 para 2-1 e de 2-1 para 3-2. E isso. Esta foi também, Sérgio, uma mensagem interna da parte de Bruno Lage antes do Clássico? Sim. Eu acho que o Bruno Lage tem aproveitado muitas vezes isso. As declarações públicas, não sei se interna para os jogadores, mas também se calhar interna para os adeptos. De alguma forma, há sempre o aviso de que 7 pontos foi aquilo que o Benfica tinha de avanço no ano passado. E Bruno Lage tem dito isso recorrentemente, de sensação de calma, pés na terra. É um discurso muito na linha daquilo que Bruno Lage tem tido desde que chegou ao Benfica, e nisso gabo a coerência de Bruno Lage, que manteve a mesma linha, o mesmo discurso, nos momentos em que as coisas não lhe corriam tão bem, nomeadamente nas derrotas na Liga dos Campeões e até na derrota em casa com o Porto. Conseguiu, neste ano que tem de trabalho à frente do Benfica, esse discurso que lhe dá algum crédito quando fala desta forma. E fala depois de 2 jogos que o Benfica venceu, mas com dificuldade. Sim. E com golos sofridos em casa, 2 golos em cada um dos 2 jogos. Olhando para o que as duas equipas fizeram recentemente, há favoritos no próximo sábado? É muito difícil. Acho que o fator casa pode dar algum favoritismo ao Porto, se bem que no Estádio do Dragão, desde que o Porto joga no Estádio do Dragão, o Benfica já conseguiu vencer, creio, 4 vezes lá, até por contraponto com os anos anteriores. O Benfica esteve mais de 10 anos a perder sempre no Dragão, nas antas para o campeonato, depois no Estádio do Dragão conseguiu de alguma forma melhorar o registro, mas o fator casa costuma ter algum peso, sobretudo em casa de Futebol Clube do Porto, e houve uma tendência que eu tenho alguma curiosidade para perceber se isso vai acontecer. Bruno Lage foi acusado na época passada, em alguns momentos, de ter tentado gerir resultados. Foi assim na Alemanha com a Eintracht Frankfurt, depois do 4-2 em casa, perdeu por 2-0 lá. Foi assim em Alvalade com o Sporting na Taça de Portugal, depois de ter ganho em casa 2-1, perdeu 1-0 e foi eliminado da meia-final da Taça de Portugal. E esta vantagem no campeonato poderá eventualmente levar Bruno Lage a querer também gerir. O Benfica joga com dois resultados. Se o fizer, eu creio que vai estar a dar vantagem ao Futebol Clube do Porto. É visto por muitos este como o clássico do ano, o jogo do ano no campeonato, e vai obviamente estar em destaque mais logo na Liga de Ouro, com o Paulo Futre e com o Vítor Pinto, e também o momento do Porto, marcado por alguma instabilidade diretiva. Foi o Vítor Pinto a quem, aqui na CMTV, lançou a expressão rato azul, que depois foi confirmada pelo próprio presidente Pinto da Costa, e o Vítor Pinto logo à noite vai dar mais novidades sobre esse tal rato azul. Para já eu despeço-me, porque agora, Francisco Penin, boa tarde, é tempo do Jornal às 7.